Os tribunais de justiça pagaram supersalários a desembargadores às vésperas da pandemia do coronavírus. Eu fiz um levantamento aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, exclusivo para contar que as cortes estaduais chegaram a beneficiar mais de 90% dos integrantes com contra-cheques acima do teto constitucional em fevereiro desse ano, momento em que as autoridades começavam a se preparar para os efeitos da Covid-19 aqui no país. No Amapá, dos 9 magistrados de segunda instância do TJ, 8 receberam mais do que os R$ 39.293, que é o teto do funcionalismo público definido pela Constituição Federal. O Estado tem um dos PIBs mais baixos do país, segundo o IBGE. O último levantamento aponta para 15 bilhões de reais. Também no Tocantins, apenas os vencimentos de um desembargador não ultrapassaram o valor. Na sequência da lista, vêm os estados do Amazonas, que sofre uma terrível crise no sistema público de saúde, um colapso já, com gente morrendo em casa nos últimos dias, e o Mato Grosso do Sul, também depois com super salários em massa. No estado do Centro-Oeste, por exemplo, foi registrado o holerite mais elevado, R$ 143.613,27 para o desembargador Dorival Renato Pavan. No maior Tribunal de Justiça da América Latina, de São Paulo, mais da metade dos desembargadores receberam acima do teto. Destaque aqui em São Paulo para o desembargador Valdecir José do Nascimento, R$ 131.364,82. O salário de todos os magistrados no país, ele é unificado, R$ 35.462,22. Mas os benefícios engordam esses pagamentos. Além da venda dos 60 dias de férias que têm direito por ano, e eles podem vender os 60 dias de férias, eles recebem licença-prêmio e outros valores atrasados, como explica para nós o economista Gil Castelo Branco, que é fundador da ONG Contas Abertas. Eles foram criando uma série de vantagens, de benefícios, de penduricalhos, inclusive de valores por decisões que retroagem em favor deles próprios, e aí isso gera um volume enorme de recursos que passam a integrar praticamente uma conta corrente ali. Quer dizer, o desembargador ou os desembargadores passam a ter a receber do tribunal uma quantia fruto de uma decisão retroativa que concedeu um benefício. Então, quando o tribunal está com um caixa um pouco mais favorável, o tribunal desova, e aí surgem remunerações estapafúrdias. No momento em que diversos setores da sociedade estão discutindo a chamada cota de contribuição para a pandemia do coronavírus, o tema só chega aos tribunais para discutir demissões e reduções de salários e jornadas de outros trabalhadores, como, por exemplo, os da iniciativa privada. Deputados e vereadores reduziram em São Paulo 30% dos vencimentos recentemente. O histórico de declarações de integrantes do judiciário sobre o assunto mostra a falta de sensibilidade para se tocar na redução de salários. Vamos relembrar aqui um áudio. Há 2 anos, numa discussão sobre aumento de salário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, chegou a dizer que juízes aposentados e pensionistas estavam numa situação de penúria. No ano passado, o procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Leonardo Azeredo dos Santos, não usou meias palavras para defender alternativas para se elevar a remuneração. O que é que de fato nós vamos fazer para melhorar a nossa remuneração? Ou nós vamos ficar quietos? Eu não sei se eu vou receber a mais, se vai ter algum recálculo dos atrasados que possa me salvar a minha pele. Ou se nós vamos ficar nessa miséria aí. Eu, infelizmente, não tenho origem humilde. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes, afirma que a discrepância de vantagens vem à tona com a pandemia e vai entrar na pauta do país. Segundo ele, essa parte da reforma administrativa é o próximo passo a ser dado pelo parlamento. A revisão do papel do Estado, do tamanho do Estado, vai ganhar força, porque tudo isso ficou muito claro agora no momento da pandemia, a população tem acompanhado de perto. E não dá para entender, em determinadas carreiras, o que ocorre de um servidor ganhar 4, 5 vezes mais do que é o teto
porque tem benefícios acumulados que não estão na Constituição. Então, vamos enfrentar isso. Eu acho que é a próxima etapa. Bom, aqui é um resumo do que a gente encontra, então, nos vencimentos, nos contra-cheques que foram pagos por tribunais de justiça. É o balanço mais atualizado que a gente tem em todo o país, até porque é um atraso, segundo os tribunais, para mandar esses dados, né, divulgar esses dados por conta da pandemia do coronavírus. A gente vê, além, claro, dessa total falta de conexão com os pagamentos previstos na nossa Constituição, valores muito acima, né, daquele teto fixado pela Constituição Federal. A gente vê uma pirâmide invertida, onde a grande maioria, né, recebe o teto do funcionalismo público. Você tem ali poucos servidores que recebem valores mais baixos, e além disso, né, essa complementação, esses penduricalhos, esses auxílios, esses atrasados, então, e aí eu lembraria, levam, né, a contra-cheques superiores a R$100 mil, Paulo. O auxílio moradia, né, que um presidente aqui de tribunal ainda olhou para os jornalistas e falou assim: eu não tenho só um imóvel aqui na capital, tenho vários, e recebia o auxílio moradia. Um outro defendeu, e o Rafael lembra bem disso aí, porque já citou algumas vezes, o desembargador ir comprar ternos em Miami, lembra, Rafael? Então, sim, sabe, opa, tudo isso, os penduricalhos que vão se eternizando aí e engrossando os salários. No Rio de Janeiro, eu não sei, o Pedro certamente tem essa informação, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eles têm desde auxílio nascimento para os filhos dos desembargadores, depois vem auxílio creche, eles têm babá, um auxílio para todas auxílio as babá. etapas da vida, exatamente, para todas as etapas da vida, até o auxílio funeral. Então você tem desde o auxílio nascimento, para o parto de uma criança, até o auxílio funeral para o enterro de um desembargador. Um negócio realmente incrível, né? Pois aí, eu acho que mais do que... Vai, Cláudio. São tantos os penduricalhos, né, Thaís? São tantos os benefícios, as regalias. Como disse o Gil Castelo Branco, né, com quem eu trabalhei, uma pessoa pela qual eu tenho grande admiração. Eles foram criando ao longo dos anos essas regalias, e eles próprios decidem isso, e decidem também até mesmo o pagamento de atrasados, né? Retroagem decisões que os fazem receber R$1 milhão, né? Quantas vezes nós já não vimos, todos nós já não vimos listas de folha de pagamento, né? Com a lista lá da remuneração ocasional de desembargadores, né? 400 mil, 500 mil, 700 mil reais em um único mês, né? É uma coisa que precisa parar. Mas eu não vejo nenhuma vontade, né, política de lugar nenhum, porque assim, a decisão sobre isso cabe a quem? Cabe a eles próprios. E isso é que é terrível. E o Conselho Nacional de Justiça, onde é que entra nisso? Não entra, né, Zé? Não entra. Qualquer decisão do Legislativo, que eu duvido que tome, meu Legislativo não vai tomar, porque também, enfim, faz parte da mesma panela. Mas qualquer eventual decisão do Poder Legislativo alterando isso ou impondo limites a isso, vai gerar uma série de medidas judiciais que serão julgadas por eles próprios, né? Aí vai em grau de recurso, vai para recurso e recurso, e essa coisa vai morrer, porque eles não abrem mão disso. Nós entrevistamos ontem o deputado Pedro Paulo. Pedro Campos e eu, no Bastidores do Poder, entrevistamos o relator desse orçamento de guerra aí, né? Sujeito jovem, apareceu na política muito recentemente, portanto é alguém que teoricamente tem compromissos com as concepções mais modernas de gestão pública, ele que já tem experiência como gestor público, etc. Mas a cabeça do cara, sabe, tanto quanto a cabeça estou falando dos modernos na Câmara, né? E no Senado. É não mexer nisso. O pretexto agora é por causa da pandemia. Porque tem pandemia, eu não vou mexer nisso. Quer dizer, quando eles votam medidas que prevêem suspensão de contrato, redução de salário, o escambau no setor privado, aí é assim, rapidinho. Ô, Cláudio, e você quando sabe que a gente tem dificuldade para achar até o que são, né, esses vencimentos, porque assim, na planilha que os tribunais mandam para o CNJ, tem lá o salário, aí você tem lá despesa eventual com viagem, tem uma série de itens. E o último item é o seguinte: direitos eventuais.
E esses direitos eventuais que são os penduricalhos, os privilégios, né? A gente não consegue saber o que é. Então, às vezes tem lá um valor lá de R$154 mil de direitos eventuais que o tribunal está pagando para aquele magistrado naquele mês porque sobrou algum dinheiro em caixa ali, né? Só que é o seguinte... Precisa especificar isso, precisa dar publicidade para a população saber qual é esse direito eventual que o cidadão ali, que o magistrado está recebendo, né? Perguntar para o nosso ouvinte se alguma vez, ouvinte da Rádio Bandeirantes, na sua conta já pingou alguma coisa lá de R$154 mil. Vai procurar no Lerite lá, né, como Thaís? direito eventual, né, Pedro? É claro que a indignação que essa matéria provoca é normal, porque num momento de aperto, você saber que tem algumas pessoas com privilégios ali acima do que é constitucional, provoca uma indignação muito grande, mas eu acho que além da indignação a gente tem que colocar essa discussão aqui, não é? Que tamanho de Estado a gente comporta hoje? Já não comportava antes da pandemia do coronavírus, a gente já não estava conseguindo pagar conta, o déficit público estava explodido. Nesse momento aqui, com menor arrecadação, economia parada e com mais necessidade de recursos públicos sendo drenados para quem de fato está precisando, como é que o Estado vai pagar todas essas contas que foram sendo colocadas ali ano após ano na burocracia estatal? E aí é que está o problema, né, Thaís? Né, Rafael? Porque quem escolhe para onde vai o dinheiro é quem se beneficia desse tipo de penduricalho. Então a gente vê ao mesmo tempo faltando vaga de UTI em Sapopemba, na Vila Alpina, no TID de Setúbal, para não falar de outras regiões do Brasil, e em contrapartida, esses penduricalhos todos nesses contra-cheques. E é assim, para fazer justiça, é no judiciário, é assim no legislativo. Basta ver agora nessa discussão sobre redução dos salários aqui na Câmara Municipal de São Paulo, você não consegue atingir os concursados, que são aqueles que efetivamente ganham muito mais do que o salário do prefeito, que é o teto do município, que são os procuradores da Câmara Municipal, por exemplo. E há quanto tempo? Bom, já houve aqui cassação de uma parte do salário desses procuradores, eles conseguiram na justiça restituir salários e restituir o direito de ganhar acima do teto. A mesma coisa acontece no estado de São Paulo. Então a gente tem de discutir o tamanho do estado e, ao mesmo tempo em que discute o tamanho do estado, é onde deve estar o estado. O estado deve estar, por exemplo, em forma de carros para cada um dos desembargadores no estacionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo? Ou ele deve estar em forma de vaga de leito de UTI no Hospital TID de Setúbal? Essa é a discussão que tem que ser feita. Qual o tamanho e onde deve estar o Estado? Enquanto aqueles que são beneficiados decidirem onde deve estar o Estado, aí fica muito fácil para eles, porque eles põem o dinheiro no próprio bolso e como diria aquele famoso personagem do Chico Anísio, o povo é que se lasque, né?